Muito bem, amigos, estamos chegando, agora são 7 horas 2 minutos. Fala Clóvis em mais uma edição, hoje quarta-feira, dia 9 de setembro do ano de 2020, como a gente anunciou e você já está vendo aí na nossa tela toda preparada aí com o tema eleições municipais. A gente vai receber nesta edição, é o nosso 16º convidado. Olha só, ele está há 13 anos já aqui em Nonoai, há 7 anos como chefe do cartório eleitoral aqui de Nonoai, o Rafael Clos. Algumas eleições já que ele esteve à frente do cartório, tela aberta para ele, que é o chefe do cartório eleitoral de Nonoai. Rafael, primeiro, seja bem-vindo aqui ao Fala Clóvis, prazer conversar contigo. E antes de mais nada, né, uma eleição totalmente diferente, né, que a gente vai viver em meio a uma pandemia. Por mais que vocês estejam se preparando muito forte para dar todas as condições, vocês ainda não têm como saber o que vai acontecer de fato, né? Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Fala Clóvis. Obrigado, então, Clóvis, aí, por abrir o espaço para nós da Justiça Eleitoral, para que a gente possa trazer informações de todas as formas possíveis para a população, certo? E, de fato, como tu bem observou, essa eleição em meio a uma pandemia, ela traz uma série de novidades para nós, da Justiça Eleitoral, e, como sempre, é um desafio, né? A gente encara essas mudanças, assim, como uma forma de aprender, de conhecer as necessidades da população e, na medida do possível, permitir que esse serviço, que a gente entende que é um serviço essencial, o de renovar os nossos mandantes, enfim, que detêm os cargos atualmente de prefeito e de vereadores, nós consideramos, então, um serviço essencial. Ele deve, então, ser feito para que, a partir do ano que vem, nós já tenhamos, então, nas composições aí das câmaras e também das prefeituras, esses mandatos renovados. Então, de fato, é uma eleição atípica, nós não temos experiência com essa demanda, mas a gente acredita e confia que, com o auxílio da população e dos mesários, que são nossos colaboradores, a Justiça Eleitoral vai conseguir entregar, como sempre entrega, um resultado aí à altura daquilo que é esperado pela nossa população brasileira. Bom, com certeza. Rafael, ontem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, concedeu entrevista traçando aí os protocolos, enfim, todas as precauções que serão adotadas tanto para mesários quanto para eleitores, né? No Brasil aí estima-se 147 milhões de eleitores, né, que deverão ir às urnas, né? Acredito que vai ter uma abstenção muito maior. Eu não sei como é que vocês estão lidando com isso, mas antes de responder sobre as abstenções, expectativas de abstenção, eu gostaria que tu comentasse sobre essa entrevista coletiva que o presidente do STE, do TSE, melhor dizendo, concedeu ontem, falando desses protocolos de segurança que serão adotados nessas eleições. Certo. Então, a gente teve essa apresentação desse plano de segurança sanitária para as eleições municipais de 2020. Ele foi elaborado em conjunto, então, aí com a Sociedade Albert Einstein, com a Fundação Fiocruz e com o Hospital Sírio-Libanês, certo? Algumas questões que nós, leigos, até tínhamos dúvidas, por exemplo, quanto ao uso de luvas, né? Alguns colegas até questionaram, por que ou não o uso das luvas, e foi esclarecido que as luvas, por exemplo, né, sim, elas dão uma falsa sensação de segurança. É muito mais interessante que as pessoas façam o uso do álcool gel. Então, como medida inicial tomada pelo TSE, foi a extensão do horário de votação quanto ao seu início. Nós tínhamos sempre o início do horário de votação programado para as 8 horas da manhã. Nós teremos, então, nessas eleições, o início da votação às 7 horas da manhã. Então, o pessoal que quiser se organizar bem cedinho para estar lá nas urnas, os mesários já estão sendo convocados para comparecerem às sessões eleitorais a partir das 6, para fazer a preparação dessas montagens dessas urnas, e os eleitores já poderão, então, votar a partir das 7 horas. Dentro desse plano de segurança, nós temos, então, esse primeiro horário, essa primeira faixa de horário das 7
até às 10 horas, preferencialmente voltada às pessoas que tenham mais de 60 anos, né? Evitando que elas tenham contato com pessoas que possam ter sintomas e afins, né? A gente também, claro, reserva sempre que pessoas que tenham sintomas, que tenham febre, não compareçam, não procurem, e depois elas encaminham a sua justificativa à Justiça Eleitoral, né? Observando também o uso obrigatório de máscaras para adentrar a sessão e as escolas que funcionam as nossas sessões eleitorais. Então, a pessoa que não estiver usando máscara, ela não vai poder votar. E também há um aconselhamento de que se a pessoa puder, de casa, levar a sua caneta esferográfica, isso facilita o nosso trabalho e reduz também os riscos de transmissão. As demandas, elas são várias, né? Desde de respeitar o distanciamento de 1 metro entre as pessoas, serão feitas delimitações com fita adesiva no chão do espaçamento que os eleitores devem respeitar. Entre os mesários também deverá ser feita uma adoção de 1 metro de distância. O eleitor mostrará ao mesário o seu documento, sem a necessidade de que o mesário manuseie esse documento. Então, é uma série de demandas novas, nós já estamos com o material também preparado aos mesários para que seja feito um treinamento, e com alguns cards, até um pouco antes de iniciar ali, nós estávamos falando sobre, né, com material voltado para a população. A nossa sorte, digamos assim, é de que a gente fará essa eleição num momento em que a população ela já conhece regras de distanciamento social, ela já está acostumada com o uso de máscara, essas pessoas já terão as suas máscaras para levar, e os mesários, além de receberem as máscaras para serem trocadas a cada 4 horas, eles também receberão os face shields, que darão uma segurança ainda maior aos mesários que estarão nos apoiando, então, para que essas eleições, de fato, aconteçam. Então, assim, as mudanças previstas são significativas, é um material elaborado por profissionais da área da saúde, que são pessoas que estudam, né, que estão já conhecendo cada vez mais esse novo vírus, para que a gente traga segurança para a população, segurança para os mesários e que possamos trazer o resultado dessa eleição, como sempre, de uma forma célere, né, e entregando para a população a confiança desse resultado para a troca ou manutenção, em alguns dos seus casos, os seus vereadores e os seus prefeitos ou prefeitas e vereadoras. Bom, Rafael, só para a gente lembrar aí a quem nos assiste, nós estamos ao vivo também pelo Facebook da Rádio Sul FM, que está em parceria com essa página aqui, Fala Clovis, né? E peço, se o pessoal eventualmente tiver alguma dúvida, algum questionamento, se dirija até a página Fala Clovis ali para ficar mais fácil de a gente conseguir filtrar os comentários, tá certo? E, claro, não esqueça de curtir a página da Rádio Sul FM, curtir a página Fala Clovis também. Rafael, tu falou da questão dos mesários, né? Como é que está sendo feita essa preparação? A gente está acompanhando aí na mídia uma campanha grande a nível nacional para que o pessoal se voluntarie para ser mesário. Aqui, para a região de Nonoai, já estão todos fechados, já estão certos os mesários, ou o pessoal ainda pode se manifestar como voluntário? A gente sempre está aberto a receber voluntários, porque as trocas a gente tem que publicar 60 dias antes da eleição, a nominata dos mesários, e sempre surgem ocasiões onde esses mesários já convocados precisam ser substituídos, né? A gente tem casos onde a pessoa muitas vezes pode ter alguma questão de saúde, ou até mesmo algum outro impedimento, porque a gente tem que publicar os mesários antes de termos conhecimento de quem são os candidatos, certo? E, em virtude disso, pode surgir em trocas. A gente tem visto uma campanha massiva por parte do TSE, com o apoio do Dr. Drauzio Varela. Isso tem nos trazido bastante voluntários, né? Era um receio nosso ter uma redução aí de interesse dos mesários em face da pandemia, mas essa campanha que o TSE fez foi uma grande sacada, na nossa opinião, trazendo todo esse esclarecimento quanto às questões de segurança, quanto às vantagens que o mesário tem. Em muitos casos, nós temos mesários que, por exemplo, estão expostos no seu comércio durante o dia a condições de coronavírus, terão uma redução indo à sessão eleitoral, porque será dada uma condição de segurança muito maior, às vezes, que no estabelecimento que ele trabalha. E lembrando que o mesário, o voluntário, também o convocado,
eles têm jus a 2 dias de dispensa no seu trabalho. Então, uma pessoa que trabalha no comércio, por exemplo, que ganhará 2 dias de dispensa, em virtude da declaração dada pela Justiça Eleitoral, ficará 2 dias a menos exposta no seu local de trabalho, né? E, em troca, ficará 1 dia trabalhando para a Justiça Eleitoral. Então, muitas pessoas têm feito essa análise e a gente acredita que isso também tem sido um dos motivadores para as pessoas ainda continuarem procurando. E nós temos, assim, um percentual bem alto de mesários voluntários. Me perguntou quanto às nominatas, né? Amanhã, no Diário de Justiça Eletrônica, inclusive agora já são 19 horas, já está disponível na página do TRE Gaúcho, a nominata desses mesários, já foi disponibilizado na data de hoje, nosso prazo era até o dia 16, mas nós já fizemos essa disponibilização, para contar como data de publicação de amanhã. Então, já estão designados os mesários para as nossas 27 sessões eleitorais, na verdade funcionarão 24, porque nós tivemos reduções de urnas eletrônicas, né? Nós não conseguimos licitar a tempo, então a nossa região aqui foi afetada, nós tivemos algumas urnas que foram equalizadas, né? Para quem não entende, são os eleitores que estavam em determinada sessão, vão ter que votar em outra sessão, certo? Mas dentro de um limite, né? Que não vai ultrapassar nunca 450 eleitores por sessão, mantendo também todas as medidas de segurança. Então, a gente vai ter ao todo 24 sessões eleitorais, compostas na sua maioria por 4 mesários, todos eles, então, já está publicado esse diário daqui, contando a nominata dos mesários convocados para a NOI, na sua grande maioria mesários voluntários, e com a novidade, a gente está convocando esse pessoal pelo WhatsApp. Então, o cartório já vem aí pelo menos há 15, 20 dias fazendo esse trabalho prévio e recebendo o pessoal nos procurando pelo WhatsApp, tem dado muito certo, recebendo e-mails também de voluntários, e quem ainda não se voluntariou, ainda dá tempo. Como eu digo, sempre surge uma vaga ali de última hora, às vezes 2, 3 dias antes da eleição, abre vaga. Então, quem tem interesse em trabalhar, pode ficar tranquilo que a Justiça Eleitoral vai fornecer todos os equipamentos de segurança necessários, desde face shield, máscaras de trocas a cada 4 horas, usar álcool em gel para fazer a higienização das suas mãos, né? E da mesma forma, aqueles benefícios que a legislação já prevê, que para quem tem os seus empregos formais, seja ele servidor público ou da iniciativa privada, faz jus a 2 dias de dispensa no seu local de trabalho, também é o valor do vale alimentação, e aí o pessoal que é concurseiro, aí, que quer contar como critério de desempate, ou em alguns estados, algumas instituições também dão isenção, né? A gente costuma fornecer bastante certidões de comparecimento para mesários que conseguem isenções aí de taxas de inscrições de R$100, R$120, né? E também tem faculdades que aceita como hora grade extracurricular. Então, tem muitos universitários que nos procuram para trabalhar, que no dia da eleição essas horas contam dobradas, né? Então, esse ano tem 1 hora a mais. O pessoal vai ter que estar lá a partir das 6 da manhã já para trabalhar, vai contar 1 hora dobrado, e isso tudo soma lá no currículo. Então, as vantagens que têm se trazido aos mesários, elas são significativas, e isso faz com que, mesmo em vias da questão da pandemia, a gente tenha uma procura bem grande de voluntários, e confiando aí na tua audiência, buscar também quem ainda tem o interesse em participar, para que se cadastre, para que nos procure, para que a gente possa fazer, então, a inscrição desses voluntários. Bom, Rafael, uma novidade, né, que vai acontecer também nessa eleição é que a biometria não vai ser utilizada, né? Isso, de certa forma, em outras eleições foi um alvo de reclamações, porque muitas vezes ela não era reconhecido a digital do eleitor e acabava ocasionando uma certa demora. Isso pode ser um fator positivo, não utilizar a biometria nestas eleições? Pois é, assim, o que eu posso te trazer, já puxando na questão anterior que eu falei da redução do quantitativo de urnas, a gente aqui na nossa zona eleitoral conta com 2 modelos, com as modelos 2010 e com as modelos 2015. A gente observou, isso os próprios mesários, os próprios eleitores, quem vota no Maria Lucina, por exemplo, usou a urna 2015. Quem vota no CNCista usa a urna 2010. A quantidade de reconhecimento com a urna 2015 ela é muito superior. Então, isso facilita até a agilidade da fila. A pessoa coloca a sua digital ali e já é reconhecida e já vota.
né? Então, a biometria, com equipamento adequado, com equipamento mais novo, ela é muito útil pela questão da segurança, para garantir que ninguém se passe por aquela pessoa e por trazer agilidade. Um equipamento mais obsoleto, as urnas 2010, elas são, uma urna ela é como se fosse um computador. Então, assim, quem é que hoje ainda usa computador com 10 anos de idade, certo? São computadores que já estão obsoletos, né, que já estão com a sua vida útil já chegando ao fim. Então, essas urnas 2010, elas trazem essa lentidão quanto ao reconhecimento e são urnas que serão usadas, inclusive, nessa eleição. Então, de fato, tu tem razão. Para nós, a retirada da biometria, estima-se que haverá uma diminuição do tempo de fila. Para nós é positivo, em virtude dessas urnas que são modelo 2010, são umas urnas que já estão em fase de serem trocadas, mas a licitação teve alguns percalços a nível TSE, e isso atrasou e não permitiu a produção de novos modelos agora para as eleições 2020. Inclusive, nós tivemos que fazer sessão de urnas aqui do estado do Rio Grande do Sul para o regional de São Paulo, por exemplo, dessas modelos 2010, que lá eles tinham modelos mais antigos ainda, 2008, 2009. Então, a retirada da biometria ela vai acelerar um pouco o processo, mas a gente também fica preocupado com os mesários que já estavam acostumados a não precisar digitar o número do título. Então, o que a gente pede para a população, né, para um apelo geral, né, para quem já fez a biometria, que baixe o e-título, que baixe o aplicativo, seja na Apple Store, para quem tem celulares da iOS, né, da Apple, ou na Play Store, para quem tem celulares da marca Android. Baixar lá o e-título, configura bem fácil, vai ter a foto e vai ser um documento suficiente para a pessoa poder votar. Vai ter o número do título, isso vai facilitar muito, porque o mesário precisa digitar o número ali correto do título para a pessoa poder votar. E a vantagem é já ter o número da sessão atualizada, porque muitas vezes alguns municípios houve alguma troca de sessão, houve alguma junção de sessão com outra, e o e-título ele traz a informação do banco de dados do TSE atualizado. Então, muitas vezes, aquele título impresso que a pessoa tem em casa, ele já está desatualizado. A versão digital desse aplicativo, do título, ela é muito útil, né? E ela é grande, essas telas de celulares são bem iluminadas, a pessoa configura na resolução máxima ali, vai poder mostrar para o mesário na hora ali com uma facilidade maior e, na nossa expectativa, diminuir o tempo de espera e das filas também aí no dia da eleição. Realmente é bem mais rápido. Na última eleição presidencial, votei utilizando o e-título, muito mais agilidade na hora da votação. Bom, mas trata-se de uma eleição municipal, né, Rafael? Além de todos esses cuidados com a questão da pandemia, tem que ter um outro cuidado, porque eleição municipal, como é sabido, os ânimos acabam se acirrando um pouco mais. Fato positivo que não teremos aglomerações neste ano. Até tem uma pergunta aqui de internauta, o pessoal que está assistindo, meu amigo Genir de Melo, e eu quero aproveitar essa pergunta que ele fez aqui e lançar para ti, Rafael. Como é que vai ser essa fiscalização por parte do cartório eleitoral, por parte aí da Justiça Eleitoral, quanto à compra de votos, quanto aos crimes eleitorais que comumente acontecem num pleito municipal ou nacional? Certo. Nós temos como o nosso principal agente fiscalizador o ente do Ministério Público, né? Ele é legitimado para fazer essa fiscalização, então a gente tem como amparo à população a busca desse recurso. A gente tem na cidade uma promotoria bem ativa, a gente acredita que eles vão estar, então, fazendo verificações não só das aglomerações em si, mas também de eventuais crimes que possam estar ocorrendo no dia do pleito, desde captação ilícita de sufrágio, que nada mais é do que a compra de voto, né, como tu mesmo mencionou, a regimentação de eleitores, o típico crime de boca de urna, né? A gente tem uma expectativa de que isso se reduza, que a gente consiga ver um cenário como foi visto, por exemplo, no segundo turno aqui, que nem parecia um domingo de eleição, né? A pessoa ia e votava. Eu acho sim que é um momento da população se conscientizar de que ficar exposto não compensa, né? Não é um valor prometido ou qualquer coisa que vale a vida da pessoa. Então, nesse momento, o exercício da cidadania se torna essencial
e a permanência em locais de votação, ela não é permitida, a pessoa deve exercer o voto e retornar para casa. Quanto à fiscalização, também será feita com apoio das polícias, né? Nós estamos buscando parcerias também, inclusive com a Polícia Federal, para que já em eleições anteriores ela esteve presente fazendo essa fiscalização, para que eles possam também estar presentes para fazer essa conferência nos locais, e com, obviamente, o nosso tradicional efetivo da Polícia Militar local, que se mostra sempre muito disponível às nossas demandas. Eles sempre estão dispostos a fazer todo um patrulhamento ostensivo para verificar eventuais crimes, certo? E a população vai ter acesso também ao aplicativo Pardal, embora a gente não recomende que as pessoas se exponham, né? A gente tem que sempre ter um cuidado entre aquilo que é de caráter fiscalizatório e também aquilo que traz um risco à saúde, certo? Então a gente tem que, como a gente falou desde o início dessa live, a gente tem um cenário novo, onde muitas coisas são não conhecidas, né? Seja por nós, a Justiça Eleitoral, enfim, também pelos órgãos fiscalizadores, até onde vai se poder misturar as questões de fiscalização e de saúde pública. São duas áreas que se misturam, que até então não tinham se misturadas. Mas, para fins de fiscalização, a gente tem o Ministério Público Eleitoral, a gente tem a polícia, seja ela federal ou estadual, para fazer essa fiscalização. Os próprios eleitores também vão poder fazer essa fiscalização por meio de aplicativo, é mais seguro também para eles em termos de saúde, certo? E aí os partidos também são entes que vão estar fiscalizando entre si eventuais práticas que possam estar acontecendo ilícitas, né? E a gente sempre lembra que o pessoal que for flagrado pode responder por prática de crime, tanto aquele que está oferecendo a vantagem como aquele que está recebendo essa vantagem, né? A prática ela não é prevista somente para quem oferece, mas também para quem aceita, para quem recebe. E aí a pessoa pode estar tendo uma complicação aí com a Justiça Eleitoral, no sentido de responder um processo, enfim, um inquérito, né, nesse sentido. Então é importante que o pessoal exerça o seu voto, saia de casa, vote e volte para casa e acompanhe junto aí com o pessoal da Sul e das outras rádios também o resultado das eleições, né, torcendo pelo seu candidato aí de preferência. Bom, Rafael, deixa eu só agradecer o pessoal que está com a gente aqui, o meu amigo Genir de Mello, a professora Salete Sperry está com a gente também, prof. Salete, que sempre me puxa a orelha quando eu dou algum deslize no português aqui. O Fabrício Moura também está assistindo com a gente. Tem pergunta chegando aqui, o pessoal que está no Face da Rádio Sul, o meu amigo Beto Longo também está assistindo, o Márcio Eloy Bosa. Anair Bringuente, boa noite, live com um ótimo assunto, parabéns. E ela está perguntando, Rafael, como é que vai ser feito para organizar as filas? Pois são inúmeras sessões, por exemplo, no Maria Dulcina. Já tem essa prévia organização de vocês? Como é que vai ser feito? Certo. A gente vai fazer, como então já mencionei no início, a gente tem os fiscais de prédio. Esse ano, nós temos uma grande vantagem, né? Nós sempre ali no Maria Dulcina, como exemplo, a Anair, nossa mesária há bastante tempo, nós tínhamos sempre 4 administradores disponibilizados para fazer o recebimento de justificativas. Esse ano está sendo incentivado para que quem estiver fora do seu domicílio eleitoral baixe o aplicativo e-título e faça a justificativa online. Isso é uma grande vantagem. Então, aquele número de justificativas que eram recebidas, além do custo do papel, do desperdício de papel, do tempo do mesário em digitar isso na urna e dessas pessoas para preencherem, isso vai ser reduzido. Então, é importante a gente divulgar para a população, para eles se conscientizarem que o uso do e-título nessa eleição não vai ser tão somente para votar, mas também para justificar. O parente que veio lá de Florianópolis, que a gente recomenda, espera que não esteja aqui, que esteja lá em Florianópolis, né, pelas questões da pandemia, mas muitas vezes tem que estar aqui para cuidar de um familiar que tem algum problema de saúde, alguma coisa desse tipo. No domingo da eleição, essa pessoa vai ter lá o aplicativo e-título, mesmo que ela não tenha feito a biometria, e ali ela vai marcar uma opção, quero justificar o meu voto. O aplicativo vai localizar ali pelo GPS que ela está longe da cidade dela e vai processar a sua justificativa. Então, assim, é uma questão que a gente nunca imaginava que um dia isso poderia acontecer, e é uma vantagem muito importante trazida. E aí, essas pessoas que estariam ali disponíveis para fazer essa preparação das justificativas,
vão receber alguns rolos de fitas que a gente já pediu, essas fitas assim, que são listradas, né, com amarelo e com preto, para fazer o isolamento adequado. A gente já viu ali alguns eventos, a gente vai se valer também da experiência da própria Escola Maria Ducina, quando teve a festa junina, né, que tinha as demarcações de solo, enfim. Então, todo esse sentido, a gente vai aproveitar essas demandas desses locais de votação, que já tiveram alguns eventos pretéritos, né, no estilo self-service, para que as pessoas também respeitem isso, né. Como a votação ela vai ser com horário ampliado, e a nossa expectativa de abstenção também é maior, e com a facilidade da justificativa, a estimativa é que hajam menos filas. Com a eliminação da biometria, isso também diminuirá as filas, e esse pessoal até então que ficava disponível para colher essas justificativas, diminuindo o trabalho dos mesários, eles vão estar ali trabalhando na organização dessas filas, né, para que as pessoas respeitem o distanciamento social, né, porque filas inevitavelmente serão formadas. A gente pensar que não terão filas, a gente vai estar se iludindo, mas que essas filas elas sejam respeitadas, né? A gente vê, por exemplo, aqui nas casas lotéricas, em bancos, as pessoas indo a esses locais, mas respeitando o distanciamento. Então, domingo da eleição não é dia para rever amigo, não é dia para bater papo, é dia para ir lá, exercer a cidadania e votar. Então, quem tiver que esperar na fila, respeita essa distância, de repente leva o celular ali para conversar com alguém enquanto aguarda, né? Mas respeitando o distanciamento. Então, respondendo à dúvida da Anair, da nossa mesária, a gente vai trabalhar nesse sentido. É novidade, pode ser que no início a gente tenha alguma dificuldade, mas o objetivo é de que seja positivo aí essas mudanças que o TSE vem trazendo para nós. Bom, Rafael, tu falou na questão da justificativa de voto, né? E entende-se, né, que possa haver uma grande abstenção de eleitores nesta eleição em 2020, em razão de tudo isso que a gente tá vivendo. Não há possibilidade de... como é que eu vou explicar? De facilitar ou... de não multar aquele eleitor que porventura não puder se fazer presente, ou amenizar essa ausência ou essa abstenção do voto, muito em razão da pandemia? Certo, que seria como se transformasse num voto facultativo, digamos Exato. assim, né? Pelo menos para esse pleito, entendi. Isso é uma questão que a gente internamente conversa muito entre os colegas, mas a gente não tem nada ainda definido pelo TSE. O TSE ainda não nos trouxe nada nesse sentido. Muito se veicula em grupos, os nossos sindicatos também de servidores, eles trabalham nessa linha, mas ainda não se tem nada quanto à questão de se trazer uma isenção para a população que deixe de votar. Eu ressalto aqui, né, que hoje, de forma tecnológica, as pessoas podem fazer o recolhimento, muitas pessoas têm feito, a gente tem recebido guias de pagamento, o valor a ser recolhido é de R$ 3,51. Então, quem porventura não possa comparecer, não tenha condições, e não... Muitas pessoas às vezes muito se preocupam em buscar um atestado médico, alguma coisa nesse sentido, e a gente sempre alerta que, claro, para algumas pessoas esse valor faz diferença, a gente sabe que a gente tem uma população carente, que R$ 3,51 sem dúvida faz a diferença, mas aquela pessoa que está dentro da faixa de obrigatoriedade e não se sinta confortável a participar, nesse momento atual tem a alternativa de, após as eleições, fazer o recolhimento da multa. Ela não vai precisar se dirigir ao cartório para fazer o recolhimento dessa multa, ela pode gerar essa guia em casa, né, pelo aplicativo do celular. A gente também tem os nossos telefones de WhatsApp de plantão, a gente tem recebido muito pedido de geração de guia e pagar essa guia no Banco do Brasil. A gente permite que seja feito pago aplicativo, né? A pessoa que tem o aplicativo do Banco do Brasil também pode pagar sem sair de casa. E para o fechamento do cadastro, ali em maio, nós tínhamos uma parceria também, que a pessoa, por exemplo, ela tem uma conta no Sicredi, ela tem o cartão de débito do Sicredi. Então, ela vai lá na agência do Banco do Brasil, com o cartão de crédito do Sicredi, e faz o pagamento num caixa eletrônico do Banco do Brasil dessa guia de multa também. Eu acredito, eu não vou conseguir precisar nesse momento para a nossa audiência, se de fato isso ainda se mantém, esse convênio se mantém, eu acredito que sim, e espero que ele se mantenha para após as eleições, né, para que a pessoa que tenha contas em outros bancos consiga se dirigir aos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, num horário de menor movimento, no final de semana, enfim, né, podendo optar para fazer
a realização das eleições e não vai causar nenhum prejuízo. Ainda se ventila muito isso de forma assim como o horário da eleição que fala se estender até as... E no final foi antecipado para 1 hora apenas, né, às 7 horas da manhã até às 17 horas. Então a gente não tem nada ainda de sólido por parte do TSE no sentido de isentar esses eleitores. A vantagem que a gente tem é de não precisar, quem quer justificar o seu voto no domingo da eleição, de ir até uma sessão eleitoral. Isso a gente já tem definido, a pessoa consegue justificar de casa. Quanto à isenção, quem sabe numa outra oportunidade a gente já tenha alguma novidade a esse respeito, mas de momento ainda não se tem nada de sólido, a não ser a tradicional taxa de 3,51, que ela já é cobrada para quem não comparece aí na eleição. Bom, Rafael, quero agora, já passando para a outra parte, né, do nosso bate-papo, que é justamente os envolvidos nesta eleição, né, os candidatos, agora pré-candidatos. Até quando, qual é o prazo que tem para essas chapas serem inscritas e quando que efetivamente eles vão poder iniciar a sua propaganda eleitoral? Certo, então a gente tem como data limite, agora desde o dia 31 de agosto já iniciou o período das convenções partidárias, nós temos até o dia 16 para que sejam feitas essas convenções partidárias, que é o momento onde internamente os partidos escolhem os seus candidatos a prefeito e vice e também os seus candidatos a vereador, certo? E o prazo que eles têm para apresentar até a Justiça Eleitoral essa documentação é até o dia 26 de setembro. Então, antes do dia 26 de setembro não se fala em propaganda. A propaganda, ela inicia somente após o dia 26, no caso, o dia 27. E para que a pessoa possa fazer uma propaganda, digamos assim, com folders, com santinhos e tudo mais, ela também precisa ter já todos os requisitos necessários prévios para poder trabalhar, desde a sua conta bancária para arrecadar recursos, do CNPJ de campanha para poder fazer a contratação de serviços, certo? Então, por isso que a gente estimula muito aos partidos e coligações e candidatos que nos acompanham e de forma geral, que se antecipem, né? A gente tem trabalhado aí nos nossos grupos de WhatsApp, que a gente tem nas nossas listas de distribuição, para que o pessoal use como data limite o dia 23/9 para fazer a apresentação de registros de candidatura para a Justiça Eleitoral. Então, nós temos um prazo de edital para impugnações e também um prazo da Receita Federal, que é de até 3 dias para fornecer o CNPJ para esses candidatos. Então, quem se antecipar vai ter todas as ferramentas necessárias para, a partir do dia 27, iniciar a propaganda em busca de garantir o seu voto aí para as eleições que vão acontecer no dia 15 de novembro. Bom, Rafael, e falando em novidades, né, são novidades que não param, né, nesta eleição. Vai ser uma eleição onde praticamente 100% do contato candidato-eleitor será feito através da internet. E aí a pergunta, como TSE, a Justiça Eleitoral está preparada para fiscalizar também propagandas indevidas na internet e como deverá ser feita essa propaganda? Já se tem alguma orientação, principalmente aos partidos e pré-candidatos? Certo. A propaganda, então, na internet, ela já é uma ferramenta que já vem utilizada de eleições anteriores e, com certeza, com essas novidades que a gente tem enfrentado, ela vai se ampliar, né? Ela vai se tornar cada vez maior. Então, para nós, aqui já tem chegado contatos do Google, já tem chegado contatos do Facebook, já tem chegado contatos da Rede Globo, a gente tem vários contatos prévios para poder fazer a intimação desses veículos, caso haja a necessidade de se derrubar alguma página, de se retirar do ar alguém que esteja fazendo uma propaganda indevida, por exemplo. Isso é uma das questões que a gente já está recebendo. A gente sabe que isso vai ser massificado e a gente, da mesma forma como foi colocado no início da questão da fiscalização desses ilícitos que possam, porventura, ocorrer durante o dia da eleição, a gente também tem esse mesmo efetivo para fazer essa fiscalização da propaganda que acontece na internet, né? Então, o Ministério Público Eleitoral ele vai estar trabalhando, o juiz eleitoral vai poder estar exercendo o seu poder de polícia, os próprios partidos e coligações também são entes legitimados para fazerem essa fiscalização e para provocar
à Justiça Eleitoral para que se corrija uma eventual propaganda. E muitas vezes a gente sabe, né? Eu acho assim que o mais importante que deve se trazer aqui nesse momento, para quem está nos acompanhando, é o uso do bom senso. E quando eu falo do bom senso, não é o bom senso simples, aquele da camaradagem e tudo mais, mas no sentido de que as pessoas tenham a compreensão de que estar atrás de uma tela não as protege, certo? Eu acho assim que a gente tem que ter essa consciência de que hoje, cada vez mais, as polícias, a gente tem apoio aqui, os nossos inquéritos, todos eles trabalham com apoio da Polícia Federal, eles são entes que estão preparados para fazer rastreamento de IP, para fazer rastreamento de contas fakes. Então, assim, a pessoa muitas vezes acha que atrás da tela vai colocar um VPN simples, vai trazer uma conta fake que ela vai criar, ela vai poder agredir a honra de um candidato, vai poder criar mentiras contra um candidato. E isso não acontece mais. Hoje, a gente tem condições de localizar da onde partiu esse tipo de injúria, esse tipo de ofensa. Então, a gente alerta a quem está participando que faça uma campanha limpa. E quem muitas vezes tem esse amor, essa paixão pelo seu candidato e entende que a agressão ao outro é uma forma de desmerecer a imagem e ganhar votos, que conheça o tamanho que essas consequências possam dar, né? A gente não quer de forma nenhuma amedrontar, não é o nosso papel, não é o nosso trabalho enquanto justiça, longe disso, né? Fazer esse tipo de preocupação, mas alertar, sim, a população de que hoje as pessoas muitas vezes se sentem protegidas, né, atrás de um teclado, atrás de uma tela de smartphone, e isso não é assim mais, né? Hoje em dia, o judiciário, o Ministério Público, as polícias, eles têm condições de buscar e ir atrás. Então, a fiscalização pode ser que não atinja a todos, mas a quem atingir, com certeza, trará prejuízos, assim, né? Sejam eles de ordem de processos, pagamentos de multas de ordem Rafael, civil também, né, ou criminais de crimes que cometem. Oi, tá me ouvindo? Sim, deu um pequeno corte aqui. Eu queria te perguntar assim, na eleição tradicional, vamos dizer assim, a manifestação silenciosa e individual ela é permitida, né? Sim. Trazendo isso para, vamos dar o meu exemplo aqui, a minha rede social, Facebook do Clóvis Linhares, tá? Eu resolvo manifestar apoio a candidato A, né? Vamos dizer assim. E tá, tudo dentro do conforme, não faço ofensas, mas eu, enquanto cidadão, devo seguir também essas regras eleitorais, regras de propaganda que são aplicadas aos candidatos? Isso de fato, sim. Eu até tenho esse material aqui preparado, né, que é o que, bem no que tu falou, que é livre a manifestação do pensamento do eleitor, né, na internet. A gente sempre alerta que isso não pode ser nada patrocinado, não pode ser pago, não pode ter um partido por trás pagando essa pessoa para fazer isso, certo? Tem que ser algo espontâneo que parta da pessoa e que também, como eu falei lá no início, não atinja a honra, enfim, não ofenda um candidato adversário, certo? Então, a pessoa pode manifestar o seu apreço, desde que isso não seja pago, né? Desde que isso não ofenda diretamente um candidato adversário. E a partir também do dia 27 de setembro, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, assim, com que tipo de propaganda que pode ou não se antecipar. Mas a manifestação de apreço, ela é permitida também, né? Desde que respeitado, então, essas regras aí que a gente mencionou. Com certeza. Bom, Rafael, acho que nosso papo tá rendendo bastante, agora às 7 horas e 41 minutos. Eu quero, pra gente encaminhar o final aí, que tu possa divulgar aí os telefones, a forma de contato com o cartório eleitoral aqui de Nonoai, para que algum eleitor possa tirar as dúvidas, possa entrar em contato também com vocês e para quem quiser aí se interessar possa também se voluntariar como mesário nestas eleições. Certo. Então, os nossos canais aqui que nós temos à disposição são 2 números de telefone celular. Para mesários e eleitores em geral, nós temos o número 54999226074.
Eu vou repetir, que é o 549-9922-6074. Esse é voltado para aquela pessoa que deseja se voluntariar, tirar uma dúvida quanto às questões de mesário, e também aos eleitores que pretendem tirar uma guia de multa ou verificar como é que está a sua situação do seu título, alguma dúvida que tenha para usar o aplicativo do e-título. O outro número a gente também dá atendimento, esse número que eu passei, ele atende seja por ligação telefônica, seja pelo WhatsApp, no horário do meio-dia às 19, que é o nosso horário de funcionamento. E o outro número que eu vou passar aqui também agora, que é o 549-9964-2994, vou repetir, que é o 549-9964-2994. Ele também atende pelo WhatsApp, também atende ligações telefônicas. Ele já é um telefone voltado mais para os candidatos, para os partidos políticos, para também as agremiações, os advogados, os contadores que tenham dúvidas, né? A gente tem auxiliado na medida do possível aquilo que nos é permitido auxiliar. A gente tem distribuído também materiais para esse pessoal para dar apoio. Então, esse número também é mais centralizado nesse sentido. Mas, se porventura quem está nos acompanhando pegou o primeiro número e precisou tirar alguma dúvida, o pessoal nos encaminha e vice-versa. Algum mesário que pegou esse outro número também. A gente só pede a compreensão, que, como eu digo, o nosso horário é meio-dia às 19, muitas vezes a gente já vai estar atendendo alguém. A gente tem conseguido, na medida do possível, dar uma resposta imediata. Hoje, só que eu estou com algumas, terminando a live aqui, eu ainda vou responder a alguns eleitores que perguntaram ontem em razão do feriado. E hoje, como a gente estava publicando os editais de mesários, aí a gente não conseguiu responder a todos, mas em breve eu já vou pegar ali o telefone e vou terminar de responder esses eleitores. E é uma forma prática, né? A pessoa pergunta ali, ela pode perguntar até de manhã, 9, 9h30 da manhã, só que aí durante o dia a gente responde para ela. Então, o pessoal que estiver interessado em trabalhar, o pessoal que tiver a sua dúvida, que não ficou claro, o que tiver ao nosso alcance, a gente vai sempre, com certeza, trazer a resposta aí de forma imediata aí para a população, para esclarecer. E, com certeza, fazer um pleito diferente, né, com uma série de novidades, mas com certeza dentro dessa leitura que a gente tem enquanto justiça eleitoral, de que se trata de um serviço essencial, que é necessário fazer a renovação sempre dos cargos, né, sejam eles de vereadores e vereadoras, bem como dos prefeitos e prefeitas, vices que estão aí nos municípios que a gente atende. Tá certo, né? Então, dia 15 de novembro, eleições das 7 da manhã até as 5 da tarde, né? Essa novidade aí, 1 hora a mais de votação para evitar a aglomeração, pessoal. Tudo isso que o pessoal já tá sabendo de cor e salteado. Bom, Rafael Clos, chefe do cartório eleitoral aqui de Nonoai, a gente te agradece imensamente a tua disponibilidade de tempo. Deixa eu só conferir se tem mais alguma pergunta por aqui. Não, mas agradecer ao pessoal que está nos assistindo até aqui, agradecer também Rádio Sul FM pela parceria iniciada com a nossa página Fala Clovis, né? Estamos transmitindo simultaneamente nos 2 canais, e lembrar que daqui a pouquinho também vai estar no IGTV, no Instagram do Fala Clovis, e também no YouTube a gente vai subir esta entrevista. Rafael, brigadão, um grande abraço para ti e bom trabalho nesta nova e diferente eleição. Eu agradeço, Clóvis, aí pelo espaço que nos trouxe, e também te parabenizo pela tua iniciativa. Tá? A gente, na nossa região, ainda carecia de trabalhos dessa forma, assim, mais diretos, e a gente acredita que esse é o futuro. Cada vez mais a gente tem tido esse tipo de contato, onde as pessoas podem acessar o conteúdo após, né, de ficar armazenado esse material para consulta posterior. Então, assim, eu quero deixar aqui o meu registro de parabenização pessoal pelo trabalho que tu tem desempenhado. Né? Eu acho que é importante a gente destacar e reconhecer quando algo está sendo bem feito, que é o caso teu aí do teu trabalho aí do Fala Clovis, tá? Então, muito obrigado pelo convite e parabéns aí pela tua iniciativa, pelo teu trabalho que tu tem desempenhado. Certo, eu que agradeço, né, as palavras elogiosas, e te convido você que está nos assistindo aí, compartilhar uns conteúdo, deixa o teu curtir aí, não te custa nada e nos ajuda um monte, tá certo? E te convido para ficar ligado aí nas nossas redes sociais, que em breve a gente divulga
novas entrevistas aqui no Fala Clóvis. Até a próxima, valeu Rafael, grande abraço, bom trabalho e todos fiquem bem, né? Se cuidem, fiquem em casa. Lembrando, estamos novamente em bandeira vermelha aqui em Nonoai. Até a próxima, pessoal, valeu, tchau, tchau, fui!